Olá, gente, tudo bem? Quero compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra muito relevante para a nossa vida. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre a troca divina. O que é uma troca? Um exemplo que eu vou dar para você. Você vai ao supermercado. Você não pode chegar no supermercado, pegar uma mercadoria e vir para sua casa. Você tem que pegar, registrar no caixa e pagar. Você pega a mercadoria e você paga. O que Jesus fez por nós ali na cruz? Hein? O que ele fez por nós? Ele também fez uma troca. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele levou as minhas doenças, ele levou os meus pecados, né? E ele, o que ele fez? Ele colocou sobre mim e sobre você a sua vida. Ele levou o nosso castigo, o meu castigo, e ele ofereceu para nós o quê? Remissão pelos nossos pecados, né? A diferença entre remissão e perdão. Perdão é quando alguém nos perdoa, ele esquece, né? E as coisas que nós fizemos de errado. Remissão é quando o nosso pecado é redimido e toda a evidência da sua existência é totalmente limpa, né? O sangue de Jesus nos limpou de todo o nosso pecado. Segundo, Jesus, ele levou as minhas doenças e minhas dores e ele ofereceu a sua cura. Em 1 Pedro está escrito: levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus quer que nós andemos com saúde, tá? Deus, ele quer que nós andemos com saúde. Ali na cruz, o Senhor Jesus levou as minhas doenças. Isaías 53 fala assim que verdadeiramente, não é uma promessa, é uma afirmação. Diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, ele tomou sobre si. Então, ali na cruz, o Senhor pegou a nossa doença, a nossa enfermidade, foi colocada sobre a cruz, e sobre nós foi colocado o quê? A saúde, a cura. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, né? É a natureza de Deus curar os doentes. Então, eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, que a vontade de Deus é curar você, né? Talvez você tenha um argumento na sua mente, assim, que a doença foi um propósito de Deus, Deus colocou ela na sua vida para te transformar. Não, o que transforma a gente, sabe o que é? É a pregação do Evangelho. É quando a gente acredita na palavra de Deus, pregada para nós, e nós praticamos, tá? Aí então nós somos transformados, somos abençoados. Agora, a doença não pode ser uma provação. Pode ser até uma vontade permissiva de Deus, mas Deus não coloca doença no seu povo para provar o seu povo, tá? Deus, ele é a resposta, ele é a cura. Então, quero dizer para você nessa manhã que o Senhor Jesus, ele quer te curar. É a vontade de Deus te curar, tá certo? E, terceiro lugar, Jesus levou o nosso pecado e ofereceu a sua justiça. Ele levou o nosso pecado e ofereceu a sua justiça. Então, o Senhor se fez injusto para nos fazer justo. Então, você é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. Então, eu e você cometemos tantos pecados, mas a partir do momento que nós recebemos a palavra do Evangelho, que foi pregada para nós, e nós aceitamos essa palavra, reconhecemos que nós somos pecadores. O que aconteceu conosco? Tá? A vida de Deus, então, ela passou a fazer parte da nossa vida, tá certo? Então, este é um retrato de Jesus na cruz. Ele foi enviado para ser pecado por mim, por você, né? Ele tomou o seu lugar, o meu lugar ali na cruz, né? Nós deveríamos morrer, mas ele tomou o nosso lugar. Isto é o que? É um presente de Deus, gratuito, né? Nós não seremos mais justos do que nós já somos nesse momento, porque ele nos tornou justo. Quarto lugar, Jesus levou a nossa morte e ofereceu a sua vida. A Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. O que é essa morte? Essa morte não é física, mas
é a morte espiritual, tá? Ele levou a nossa morte e ofereceu a nós a sua vida. Que vida é essa? É a mesma vida que Deus tem. Aquela vida que o Senhor Deus soprou na narina do homem, Deus soprou sobre ele a vida dele, que é Zoe, a vida que Deus tem, né? Nós temos essa própria vida de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso eterno e suficiente Salvador. Então, quando nós vamos a Jesus, a vida divina de Deus é transmitida no nosso espírito humano. E o nosso espírito humano, ele se torna vivo com a mesma vida de Deus. A Bíblia diz lá em João 1:4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Como isso acontece? Né? Quando nós saímos do pecado e nos arrependemos e vamos ao encontro de Cristo. Então, nós recebemos a vida de Deus em nosso espírito. João 3,16 assim, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Recebemos essa vida. Para encerrar, nós vamos fazer um resumo. Vamos repetir os 4 elementos da troca divina. Primeiro, Jesus levou o nosso castigo e nos oferece a remissão pelos nossos pecados. Segundo, Jesus levou as minhas e as suas doenças e nos oferece a cura e a saúde. Terceiro, Jesus levou nossos pecados e nos oferece a justiça. E quarto, Jesus levou a nossa morte e oferece a sua vida para mim e para você. Amém? E eu quero finalizar aqui, é certo? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa firmar sua vida na palavra do Senhor, que você possa acreditar no Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todos aqueles que creem, e você precisa crer. A transformação da nossa vida, ela vem quando nós cremos na palavra, quando nós cremos no poder do Evangelho. E o poder do Evangelho, ele é transformador. O Evangelho transformou um dia a minha vida, pode transformar a sua vida também. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa oração, pedindo que o Senhor nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite possa curá-la, restaurá-la, fortalecê-la. E o mais importante, que ela venha acreditar, Pai, na pregação do Evangelho, na troca divina, que Jesus levou sobre si os pecados dela e que Jesus, o Pai, ofereceu para ela a remissão dos seus pecados, que Jesus levou as suas doenças e oferece a sua saúde, que Jesus levou o nosso pecado e oferece a justiça, que Jesus levou a morte dela e oferece para ela vida, e que ela não precisa ter medo, né? Porque aquilo que o Senhor fez na cruz foi uma obra linda e completa. Que essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Amém.